Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da USESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos. No programa de hoje vamos falar sobre o salto tecnológico mais revolucionário dos últimos tempos, o 5G. O 5G ele pretende sim causar uma grande disrupção, como a gente fala nessa área tecnológica nas vidas, uma grande mudança na vida das pessoas, né? Vamos continuar falando sobre o 5G, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Você sabia que Santa Catarina é o estado com maior número de estabelecimentos industriais por 1.000 habitantes? O estado está à frente do Rio Grande do Sul e do Paraná, que se encontram na segunda e terceira posição, respectivamente. Santa Catarina fica disparado na frente em termos de quantidade, cerca de 3 vezes estados importantes como São Paulo e praticamente o dobro do segundo colocado. Isso reflete exatamente a característica da pequena indústria, do pequeno estabelecimento comercial, do pequeno empreendimento que nós temos aqui no estado, que faz com que haja uma grande quantidade de empresas em função do número de habitantes. É típico de uma região, de um estado altamente empreendedor. O que representa esse resultado em relação ao desenvolvimento de Santa Catarina? Ele representa ao mesmo tempo uma oportunidade, um ponto positivo, porque mostra essa dinâmica empreendedora, mas também é um grande desafio, porque quanto mais empresas pequenas, mais suporte você tem que dar para garantir a competitividade dessas empresas. Então, toda a estrutura que nós temos hoje, né, de Sebrae, de Fiesc, de outras federações que dão suporte às pequenas empresas, são fundamentais para manter a competitividade delas e para inseri-las cada vez mais nas cadeias produtivas. Hoje vamos falar sobre o salto tecnológico mais revolucionário dos últimos tempos, o 5G. Fazendo uma analogia, quando Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879, o que ele criou não foi uma vela melhorada, não foi um candeeiro melhorado. Não, o que ele criou foi uma inovação disruptiva, radical. O mesmo acontece agora com o 5G, porque simplesmente não se trata de melhorar a conexão 4G. Não. O 5G é um divisor de águas no mundo da internet móvel, algo extremamente importante para um futuro bem próximo, onde tudo estará conectado. E para falar sobre esse assunto, convidamos o Rudinei Gerhardt, da iniciativa 5G Brasil. O 5G ele pretende sim causar uma grande disrupção, como a gente fala nessa área tecnológica nas vidas, uma grande mudança na vida das pessoas, né? Nós vivemos até aqui uma evolução onde na primeira geração, no 1G, nós tivemos o contato com a telefonia móvel. Quando nós tivemos lá nossos primeiros telefones analógicos, aqueles telefones grandes e até por serem portáteis, não eram tão fáceis de serem carregados, enfim, a bateria não durava muito tempo e tudo mais. Mas revolucionou a nossa vida, né? Tivemos efetivamente a telefonia como móvel. Aí veio a segunda geração ela foi um pouco mais tranquila, porque ela implementou alguns serviços adicionados em cima da telefonia móvel. Então, nós tivemos contato com o identificador de chamada, nós tivemos contato com o SMS, com alguns serviços adicionais em cima do telefone móvel, conferência, caixa postal e assim por diante. Aí veio a terceira geração, o 3G, né? Que aí transformou novamente a vida das pessoas e a telefonia móvel ela passou a poder ter internet integrada no smartphone. Então, você começou a ter telefones com menos botões, menos teclado e mais tela. Então, nós tivemos aí uma grande disrupção no mercado, que foi o advento da internet móvel no 3G. Bem, essa foi a grande mudança que aconteceu. Aí, em seguida, veio o 4G,
o que aconteceu com o 4G? Ele só melhorou o 3G. Então, ele deu mais velocidade, mais banda larga para a internet que já existia com o 3G, né? E agora nós estamos entrando numa nova disrupção, que é o 5G. O 5G, como as outras tecnologias de número ímpar, propõe uma grande disrupção para o usuário, né? Vai dar mais poder para o usuário, porque a internet ela se transforma de maneira muito significativa. A gente tem um aumento considerável de velocidade, de banda larga, então, o tráfego que hoje nós temos no smartphone, ele se multiplica por pelo menos 10 em termos de capacidade de tráfego. Então, aquilo que você hoje tem provavelmente na sua casa, na sua empresa, em cima de uma fibra ótica, é o que você poderá ter no seu smartphone. Então, você acaba tendo um poder de comunicação muito grande no sentido da banda larga. Outra coisa que o 5G também traz para nós, né, para os usuários, é a questão da latência. A latência é um termo técnico que, de maneira muito simples, é o tempo de resposta entre o comando que você dá no dispositivo e a resposta que esse comando opera à distância. Então, por exemplo, na direção autônoma, né, quando você precisa ter um dispositivo, um carro, um caminhão, quem sabe até um avião ou um drone, sendo pilotado remotamente. O tempo que você dá no comando para ele se direcionar para a direita, para a esquerda, parar, acelerar, ele tem que ter o tempo de resposta imediato. E outra coisa também que o 5G traz para a gente é a possibilidade de processamento. Você não precisa mais ter dispositivos poderosos na tua mão, porque tudo isso poderá ser feito na nuvem, né, o processamento, o armazenamento das informações, tudo fica na nuvem e com muita velocidade você tem no teu dispositivo as informações que você precisa. Uma verdadeira revolução. Até porque o 5G não é apenas uma questão de velocidade, de latência, de processamento ou de armazenamento. O 5G é muito mais do que isso. Ele te traz um universo de aplicações bastante significativos. Isso vai fazer com que a gente desenvolva a questão da medicina, né? Você vai poder não só fazer a consulta remotamente, mas vai poder ter dispositivos de cirurgia remotas, a questão da indústria 4.0, a questão da navegação autônoma, né? Da direção autônoma, enfim, diversas aplicações que com certeza vão mudar a vida das pessoas, tornar muito mais acessível, muito mais democrática e, por consequência, melhor. E sobre a área de cobertura, como o 5G vai chegar nas regiões mais remotas do país? O 5G, ele está umbilicalmente, ele está conectado com a fibra ótica. Então, não existe 5G se não existir fibra ótica. É a maneira por onde ele vai chegar em todas as localidades do Brasil e do mundo. Então, hoje, o Brasil ele tem uma grande malha de fibra ótica espalhada por aí. Muito provavelmente, todos os municípios brasileiros estão atendidos por fibra ótica, porque existe um pequeno provedor de internet lá localizado nesse município. A forma dele chegar lá, então, a forma do 5G chegar lá, através desse backbone, através desses caminhos, a tecnologia ela é irradiada por uma torre, né, que uma operadora implanta, e isso acaba abrangindo a região, então, aonde essas pessoas estão residindo. O 5G, um pouco diferente das demais tecnologias, Raimundo, ele não tem tanta cobertura, então ele vai exigir que tenham-se mais torres. Hoje a gente olha para a paisagem e a gente já vê algumas torres de telecomunicações, né? Com o 5G, esse cenário ele tende a ficar ainda maior. A construção dessa infraestrutura vai encarecer os serviços para os usuários? Com relação ao acesso à tecnologia 5G, não há hoje possibilidade de aumentar custos para o usuário. Então,
Isso já faz parte dos modelos e planos de negócio dos operadores, né, de telecomunicações. Não é isso que a gente está vendo nos demais países que já entraram em operação com o 5G. E quais são os países que já estão utilizando a tecnologia 5G? Nós temos hoje no mundo várias referências. A Ásia, por exemplo, foi onde iniciou as operações de 5G. A Coreia do Sul hoje talvez seja o país que tenha o 5G mais maduro no mundo. Nós temos vários países na Europa que já estão com o 5G operacional. E na América, a gente já tem os Estados Unidos, na América do Sul, o Chile e agora o Brasil, que está entrando em operação. E quando será realizado o leilão do 5G aqui no Brasil? O leilão ele vai acontecer no dia 4 de novembro, então está programado para que ocorram o leilão de 4 faixas principais, né? Então, nós teremos a faixa dos 700 MHz, que ainda não é 5G, é uma faixa de 4G, mas ela é muito importante para que o 5G funcione em cima dela. Nós teremos o leilão da frequência de 3.5 GHz, essa sim é uma faixa muito importante para o 5G, é onde a maioria das aplicações vão estar funcionando. A faixa de 2.3 GHz, que é uma faixa também bem importante, é o 5G na Ásia, e a faixa de 26 GHz, que é uma faixa que ela promete ser a fibra ótica via rádio. Além das grandes operadoras, quem mais deve participar do leilão? Como já foi visto nos leilões anteriores, ele é um leilão feito por uma grande operadora, ele é feito por uma grande empresa. Então, pequenas empresas terão muita dificuldade de participar desse processo, por 2 razões. A primeira é que as regiões elas ficaram muito grandes, então você tem regiões nacionais que contemplam o Brasil todo, ou regiões como o Sul, que é praticamente o tamanho de vários países europeus, né? Então, isso dificulta naturalmente muito a operação de uma operadora pequena, de pequeno porte, de telecomunicações. E o outro aspecto está relacionado à questão econômica, para a implantação do 5G numa região tão grande como essa, né? Isso realmente dificulta a participação de uma empresa de pequeno porte. Mas qual foi a alternativa encontrada pelos provedores de internet para participar do leilão? Olha só, hoje o mercado brasileiro está organizado para ter 4 grandes operadoras, né? Então, nós temos aí a TIM, a Vivo, a Claro e a Oi, que seria a 4ª. No entanto, todo mundo vem acompanhando pelas notícias o que vem acontecendo com a Oi, ela vem sendo desmobilizada, e essa 4ª posição ela acaba ficando em aberto. Os provedores regionais, com a condição de montar uma operação nacional, conseguem e podem ser essa 4ª operação, essa 4ª opção para o consumidor. Considerando os aspectos de dificuldade de participar desse leilão individualmente, a gente começou um movimento pelo Brasil, que nós chamamos de Iniciativa 5G Brasil. Ele é um movimento que possibilitou o estudo do edital, a gente fez um escrutínio de todos os itens que permitem que o pequeno provedor possa participar do leilão. Nesse contexto, a iniciativa contratou alguns dos melhores profissionais do mercado, tanto da área tributária, societária, regulatória, análise de negócios, para estabelecer todos os fundamentos econômicos e que pudessem dar condições do pequeno provedor entrar nesse grupo e poder, junto com todo esse ecossistema, com todos os provedores do Brasil, compor uma proposta de uma operação nacional para apresentar uma proposta para o leilão, que vai acontecer agora no dia 4 de novembro. Quantos provedores de internet existem hoje no Brasil e quantos já participam da iniciativa 5G? O Brasil hoje ele tem, segundo a Anatel, mais de 14 mil empresas que possuem licença para operar com SCM, que é Serviço de Comunicação Multimídia, com internet, né? Então, nós temos aí uma população de empresas bastante grande pelo Brasil. A iniciativa 5G hoje, ela já conta com 400 empresas que aderiram a essa associação, a esse consórcio que nós estamos criando. Até o leilão, que está se aproximando, a gente provavelmente passa de 500 empresas.
esse movimento, a iniciativa, ela começou há 3 meses atrás. Então, foi um processo muito rápido, onde 400 empresas se juntaram para fazer frente a esse leilão. Rudinei, que novos serviços podem ser oferecidos pelos provedores de internet com 5G? No passado, os provedores de internet eram conhecidos somente pela banda larga. Hoje, dentro de um provedor local, você já tem, além da internet, em fibra ótica, a telefonia fixa, a telefonia móvel e o conteúdo de TV, em cima da rede IP, né, que é extremamente rápido, extremamente adequado para o usuário. Com o 5G, Raimundo, a gente pretende trazer para o cliente também essa tecnologia que vai proporcionar muito mais comunicação, muito mais velocidade, e você vai conseguir adicionar a todo esse conjunto de serviços que já é disponibilizado pelo provedor regional, o 5G. E qual é a grande vantagem do provedor local? O atendimento humanizado, o atendimento próximo. Muito provavelmente você resolve um problema que você tenha com a sua internet, com a sua fatura, com as suas dúvidas, em 5 minutos pelo WhatsApp. Então, foi isso que fez com que os provedores de internet, ao longo do tempo, acabassem tomando hoje mais de 50% do mercado de banda larga, né? Não só pela qualidade, mas também pela proximidade, porque a gente sabe que um dos principais agressores dos indicadores de atendimento ao consumidor lá no PROCON é a telefonia, né? São as operadoras de telecom. Então, quando o provedor ele entra com uma proposta de atendimento mais adequada, esse cliente ele se sente mais à vontade, ele se sente atendido, ele se sente acolhido, e é isso que os provedores pretendem fazer também com o 5G. O 5G vai trazer infinitas possibilidades para todos os campos da atividade humana. De maneira muito prática, o que vem por aí? Vamos falar do agro, né? Dentro do agronegócio, nós temos toda uma cadeia que precisa ser monitorada, toda a cadeia de produção, toda a cadeia de logística, toda a cadeia de industrialização e até o abastecimento. Hoje o 5G ele já vem sendo utilizado tanto para fazer a medição de alguns pontos, né, e aí eu estou falando especificamente do agro, algumas aplicações de intervenção, como, por exemplo, levar os nutrientes até essas áreas, né, e todo o monitoramento das máquinas, todo o direcionamento com uma precisão absurda. Em algumas situações, a gente consegue ver um senso de direção de centímetros de manobra sem perder as linhas, sem perder os rastros aonde cada máquina precisa passar, precisa depositar o produto, precisa trabalhar de maneira segura, né? Esse é um exemplo do agro, mas a gente pode trazer inúmeros exemplos para a cadeia de logística, né, para a indústria. A indústria vai se transformar de maneira absurda, porque o comportamento das máquinas ele vai permitir que você faça, por exemplo, a manutenção preventiva. Então, quando você monitora uma máquina e sabe que ela pode apresentar falhas em determinado momento por uma série histórica de problemas que veio acontecendo, você consegue intervir nessa máquina sem que ela te cause um grande prejuízo, sem que ela te cause um grande problema, através dos monitoramentos dos indicadores, através do histórico, da estatística que já aconteceu de problemas no passado. E na área da saúde, que aplicações serão possíveis com 5G? Com instrumentação apropriada, o médico à distância vai poder fazer uma cirurgia com altíssima precisão, né, com comandos extremamente críticos, mas com o controle do 5G, com a latência do 5G, essa cirurgia ela terá a mesma segurança da maneira convencional, né? Como se estivesse sendo feita ali presencialmente. Então, são aplicações como essas que
que farão aí a grande mudança do 5G. E sobre a polêmica que repercutiu principalmente no Reino Unido, quando a população de algumas regiões chegou a destruir torres de transmissão de 5G, alegando que elas põem em risco a saúde humana. Tem fundamento essa alegação? Olha só, telecomunicações via rádio, elas funcionam através de radiofrequências, né? Então, são ondas de rádio, são micro-ondas de rádio, seguras, completamente seguras, né? Nós não teríamos essa irradiação no nosso ambiente se elas não fossem efetivamente testadas, homologadas e não pusessem em risco a vida das pessoas. Então, elas são seguras, sim. E sobre a privacidade? Que cuidados devemos tomar para proteger nossos dados nesse ambiente hiperconectado? Obviamente, quanto mais conectado você está, mais dados você gera e mais exposto você fica. Então, é muito importante que os dispositivos eles sejam protegidos, atualizados, independente da tecnologia que você use, no 4 ou no 5G. No 5G, como o universo de aplicações será maior, a intervenção será maior, provavelmente a sua casa estará cheia de dispositivos de inteligência, né? Tanto as luzes, quanto os devices, TV, geladeira e tudo mais, se eles ficarem expostos, provavelmente alguém poderá acessar, né? Tivemos casos já de invasões de domicílio virtuais, aonde se sequestrou câmeras de dentro da casa, né, da televisão ou do sistema de vigilância, e as pessoas ficaram expostas, ou seja, essas imagens elas acabaram sendo um grande problema. Então, Raimundo, é muito importante que as pessoas estejam cientes de que, junto com a evolução da tecnologia e com muitas outras facilidades que vêm com ela, é necessário também tomar cuidado com sistemas de proteção. Atualização dos dispositivos é o primeiro passo, e antivírus, sistemas seguros, para que você possa ter uma maior segurança com relação a tudo que você usa, a tudo que você trafega na internet. E quanto aos nossos equipamentos atuais, telefones celulares, computadores, televisores, eles se tornarão automaticamente obsoletos, descartáveis? Devemos trocá-los para utilizar o 5G? Gradativamente, sim. Os equipamentos que a gente utiliza hoje não serão descartados imediatamente, mas eles terão uma curva de obsolescência, como você diz, acelerada. Por quê? Os equipamentos não terão mais tanta necessidade de ter memória e processamento local poderosíssimos, né? Hoje a gente compra um equipamento, um computador, um laptop, um smartphone com altíssima capacidade de processamento, memória e tudo mais. Com o 5G, esse conceito de virtualização vai fazer com que você tenha na sua mão, no seu acesso, somente um dispositivo de visualização e de interação. Todo o processamento e todo o armazenamento estará dentro de um servidor à distância, na nuvem, virtualizado. Então, você precisa resgatar um arquivo, ele não vai estar no seu smartphone ou no seu notebook, ele estará dentro de um compartimento na nuvem. Isso faz com que a capacidade de memória do seu equipamento reduza, o consumo de bateria reduza. Então, com o tempo, Raimundo, muitos dos dispositivos que a gente usa serão apenas interfaces para acessar um computador central. Agora a pergunta que não quer calar. Quando finalmente o 5G estará disponível aqui no Brasil? Até ano que vem, até 2022, por obrigação do edital, todas as capitais já estarão com 5G. Existe um cronograma aí de 8 anos em que vão se estabelecer a implantação do 5G. Então, ocorrerá das cidades maiores para as menores, né, respeitando esse cronograma da Anatel. Mas, respondendo sua pergunta, a partir do ano que vem, nas capitais, a gente já vai começar a ter a tecnologia 5G disponível no mercado. Agradecendo a entrevista, desejamos sucesso na participação da iniciativa 5G no leilão do próximo dia 4 de novembro. A iniciativa 5G ela é a oportunidade para o pequeno provedor de internet que está estabelecido em todos os recantos do Brasil
poder entrar nesse processo e poder participar, fazer parte de uma grande operação de telefonia móvel, né, baseada na 5ª geração, e disponibilizar já junto com a sua banda larga, junto com os seus outros serviços que estão disponíveis para os clientes dos pequenos provedores, a opção da telefonia móvel também. Esse processo ele ocorre agora, mas a gente sabe que tem aí um longo prazo pela frente para poder implantar toda essa infraestrutura que o brasileiro vai estar recebendo em breve. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!